Amém. Queridos, é uma alegria estar aqui nessa casa, estar junto com essa família. Eu digo que é um privilégio, né? Nós conhecermos, né, pastor Maxwell, pastora, vocês estiveram lá na nossa casa também. E é tão bom a gente conhecer pessoas do reino, né? Pessoas que têm a mesma fé que a gente, né? A Bíblia fala que é uma alegria, né? A Bíblia nos diz que quando se encontravam as tribos, elas celebravam o Senhor. Quando as tribos elas vinham, cada um tinha ali o seu lugar de cuidado, né? Cada tribo tinha a sua responsabilidade. Repita comigo, diga assim: cada tribo tinha a sua responsabilidade. E era tão interessante que nas festas ali do tabernáculo, na festa ali do pão aso, elas separavam um tempo para se reunir. Quando elas se reuniam, elas entregavam para o Senhor o seu melhor. E eu digo que esse culto foi tão bom para mim. Rapaz, relembrei lá, a gente morava na Santa Luzia, ali o meu avô, Felipe Amaro, não sei se o irmão conhece ou não, e ele cantava esses corinhos, e era tão bom. Quando eu sentei ali, a minha esposa falou assim: eu conheço só um. Eu falei: eu conheço todos. Que era o tempo que o meu avô cantava, né? O tempo que o meu avô celebrava o Senhor. E nós somos frutos das lágrimas daqueles que um dia choraram por nós. Aleluia. Tem alguém aqui que é fruto de lágrimas de alguém que clamou por você? Amém? Eu sou fruto de lágrimas de alguém que chorou por mim. Sou lágrimas de alguém que disse assim: vai nascer alguém que pode levar a presença de Deus nessa cidade. E é uma dádiva tão grande estar aqui. Eu queria trazer um abraço aí da Igreja Avalanche, família Church. Quero que um dia vocês vão conhecer lá. É uma casa também que está começando. Somos ainda um bebê com 1 ano. Nós estamos ali no Londres, Panamá e Costa Rica. Estamos ali lutando, conquistando. E somos uma casa simples também. E o nosso maior objetivo é que o reino de Deus ele se estabeleça naquele lugar. Quando vocês colocarem na oração, coloca lá Avalanche Família Church. Foi algo que nasceu do coração de Deus. Trazemos um abraço daquela casa. E junto comigo está minha esposa, excelentíssima pastora Thaisa, ali a Luísa e a Laura. Também está o Edenilson, a Paloma, ali a filha também junto. Queria que vocês se colocassem em pé. Eu sei que vocês já estiveram aqui. Os irmãos que vieram comigo, Maxwell. Aí, amém. São esses que vieram junto comigo aí. Amém. Aleluia. Esses que vieram junto com a gente aí. Amém. Pode se assentar, amém. Obrigado. Então, queridos, esses foram os irmãos que vieram com a gente aí, celebrar junto com a gente. São amigos preciosos, né? Eu falo para o pastor Maxwell que na caminhada cristã nós precisamos ter amigos. Repita comigo, diga assim: amigos. A Bíblia nos diz que aquele que encontrou um amigo encontrou um tesouro. E olha que interessante que a Bíblia diz assim: aquele que encontrou um tesouro, o que ele fez? Ele vendeu tudo para comprar aquela terra. E a Bíblia nos diz que há um amigo precioso. Alguém conhece qual que é o amigo precioso? Amém? Este amigo, ele não desiste de você. Ele se importa com você. Mesmo que talvez você esqueça dele, mas ele não esquece de nós. Amém? Queridos, eu falei: Deus, que palavra que eu vou trazer? Fala nisso, tem que hora que eu posso ir aqui, Maxwell? Eu falei: Deus, que palavra que eu vou trazer lá para Rumo, para a igreja Rumo lá, né? Parque Autoestrada. E Deus me deu uma palavra 2 dias atrás sobre Ageu. Se você quiser abrir a sua Bíblia no livro de Ageu, é um dos profetas menores. E esse é um dos livros que, se não impacta a sua vida, talvez hoje eu creio que ele possa impactar, amém? Esse é um livro, o livro de Ageu, capítulo 1. Esse é um livro que faz eu e você refletirmos. Enquanto você abre o livro de Ageu, profeta menor. Ageu era um homem cuja sua maior característica era ser um homem usado por Deus. Diga assim: a maior característica de Ageu era um homem que era usado por Deus. O nome Ageu significa festivo. Foi um profeta que Deus levantou ele pós-exílio.
Ele é contemporâneo do profeta Zacarias. Ageu tinha a qualidade de um bom pastor. Diga assim: Ageu era um bom pastor. Então essa era uma das características que Ageu tinha, ser um bom pastor. Amém? Diga para a pessoa que está só, diga assim: seja um bom pastor. Mas Emerson, ser um bom pastor é apenas aquele que tem um encargo eclesiástico? Sim ou não? Não. Ide fazei discípulos. Isso era uma determinação de Cristo. Quando você faz discípulo, você se torna o que dele? Um mentor, um pastor. Então Ageu, a maior característica de Ageu, ele era ser o que? Um pastor. E olha que interessante que ele era um encorajador da palavra de Deus. Ageu era um homem que carregava a palavra de Deus. E no livro de Ageu trata 3 problemas comuns de todos os povos. Diga assim: 3 problemas de todos os povos. Muitas vezes de várias igrejas, como a minha igreja lá também. O primeiro é o problema da desistência. A primeira coisa que Ageu ele vai descrever no livro dele são pessoas que desistem. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: seja fiel até a morte. Amém? Aleluia. A Bíblia fala que aquele que é fiel até a morte há de receber a coroa da vida eterna. Mas para que eu e você possamos ser fiel, é necessário a gente o que? Ter perseverança. Mas muitas vezes eu e você não temos essa perseverança. Nós desanimamos. Ou é só eu que enfraqueço, só eu que desanimo? Ah, pastor, um pastor desanima. Tem hora que nós nos entristecemos, mas a nossa porção é o Senhor. Quando às vezes as dificuldades batem na nossa porta, às vezes quando o problema nos encontra, nós vamos para a tenda do encontro. Amém? Quem está me entendendo diz amém. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: você sabe qual é a tenda do encontro? É aquela que você entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, e ali começa o encontro. Aleluia. E Ageu ele começa a tratar esses 3 problemas. O primeiro é o quê? As pessoas que não têm interesse. O segundo são as pessoas que não têm coragem. Aquelas pessoas que Deus ela te dá uma missão, mas eu não tenho coragem para acessar aquela missão. Deus nos dá uma promessa, mas a promessa vai exigir de mim e de você o quê? Renúncia. Repita comigo, diga assim: a promessa exige renúncia. O reino de Deus não tem a ver com aquilo que você conquista. Aleluia. O reino de Deus tem a ver com aquilo que você renuncia. A minha Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha vida. Mas para que ele viesse à terra, ele teve que renunciar. A Bíblia diz que ele se despiu da sua glória, para que ele pudesse comprar eu e você nessa terra. Ele teve que deixar a sua glória. Aleluia. Ele teve que deixar antes que o nome dele fosse reconhecido sobre todo nome, ele teve que nascer no ventre de uma mulher, ser criado por um pai terreno, ser conduzido para um propósito. E qual era o propósito de Cristo? Morrer numa cruz, no madeiro. Então o reino de Deus ele não tem a ver com aquilo que nós conquistamos, mas tem a ver com aquilo que nós renunciamos. Eu falei: Deus, eu vou ministrar o que na Casa Rumo? Deus falou assim: fala para eles que o poder não está na conquista, mas o poder está na renúncia. Aleluia. Quando nós renunciamos, nós conquistamos. Quando nós renunciamos o nosso eu, quando nós renunciamos aquilo que talvez nós pensamos que somos, quando nós pensamos que somos bons. Jesus nos ensinou o que ele nos disse. Quando alguém perguntou para Cristo: tu és bom, qual que foi a resposta dele? Bom é meu Pai que estás no céu. Aleluia. E Ageu ele vem, a terceira situação que Ageu ele trata
são o problema da insatisfação. No livro de Ageu, ele trata isso, pessoas insatisfeitas, pessoas que não se contentam. A minha esposa veio hoje aqui, trouxe a primeira palavra aqui sobre Tessalonicenses, que Paulo escreve à igreja de Tessalônica. E o que ele nos ensina? A sermos pessoas gratas. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: você é grato? Aleluia. Será que é mesmo? Será que você acordou hoje, a primeira coisa que você disse foi: obrigado, Senhor, pela vida? Ah, Emerson, você não sabe, eu sei. Sabe como que eu sei? Porque hoje eu estive num velório hoje pela manhã de alguém que serviu essa casa. A irmã que fez o café dos casais, 38 anos de idade. E hoje, quando eu cheguei aqui, conversei com o pastor Maxwell. O pastor Maxwell falou também: teve alguém dessa casa que faleceu. Diz um corinho muito antigo, que eu sou dos antigão. Eu amei, cara. O que nos diz? Um dos hinos que eu acho mais interessante, que mexe a minha vida: posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, nada fiz em vão seus dias, que lhe posso apresentar. O tempo passa como o vento. Salmo 39:5. A vida é como o vento, é como um sopro. Faça assim, respire comigo. Assim é a vida do homem, da mulher. E a minha Bíblia diz, Maxwell, que deu Deus ao homem nascer uma vez só. E muitas vezes nós gastamos tempo com aquilo que a traça, que a ferrugem rouba. E Ageu, ele nos confronta com essa palavra. Por que eu contei essa história de Ageu antes de nós lermos? Porque Ageu, ele era um profeta. Diga assim: Ageu era um profeta. Olha que interessante, você que abriu a sua Bíblia, no livro de Ageu, capítulo 1, diz assim: no ano segundo o rei Dário, no 6º mês, do 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel. Quem era Zorobabel? Ele era o governante da época, ele era a pessoa eclesiástica da época, e ele confronta ali Zorobabel. E continuando o texto diz assim: filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadaque, diga assim, Josadaque, o sumo sacerdote. Nesse primeiro versículo, ele vem confrontar. O que ele confronta primeiro? Ele confronta primeiro ali o governo corrupto, e depois ele confronta o que? Ali os sacerdotes que não guardavam aquilo que Deus tinha para ele. E olha o que diz assim no versículo 2: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitares nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai-vos o vosso coração ao vosso caminho. Essa é uma palavra que aqui nesses versículos Ageu ele está confrontando o povo de Israel, porque o povo de Israel, essa palavra estucada, ela significa uma casa bem ornada. Esse povo ele se preocupava com a sua casa. Quem está me entendendo diz amém. Ele se preocupava com o quê? Em zelar os seus próprios bens. E quanto à casa de Israel, tinha sido destruída, e eles precisavam reconstruir de novo, mas o povo pensava em si mesmo. Aleluia. Eu disse: Deus, o que eu vou trazer para Rumo? Deus tem uma nova casa para vocês. Eu venho como profeta nesse lugar. Eu digo que
ser ousado falar para vocês. Esse lugar aqui é temporário. O que Deus tem sobre a vida dessa casa é algo grande. Grande. Muito grande. Muito grande. Muito grande. Aleluia. E a glória dessa segunda casa, ela será maior do que essa que vocês têm aqui. Aleluia. Mas olha o que Ageu diz, o que vocês se preocupam. Aleluia. Eu sei o que é pastorear. Às vezes as pessoas se preocupam mais nas suas próprias casas. Esquecem aqui a casa. Às vezes a dor de cabeça de um pastor, né, pastora, não é fácil. Às vezes o maior desejo que nós temos é que Deus levante um Arão e um Ur, que Deus levante uma Ruth para Noemi. Esse é o maior objetivo que Deus, que os pastores orem. E Ageu, ele confronta aquela casa, ele diz assim: ei, vocês estão fazendo casas belas para vocês mesmos, e a minha casa? Ah, mas Emerson, nós oramos aqui, nós buscamos toda quarta-feira, nós declaramos, mas o que nós estamos dispostos a renunciar para conquistar essa nova casa rumo? Quem está me entendendo diz amém. Versículo 5 diz assim: ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai-vos o vosso coração. Diga assim: aonde estiver o meu tesouro, ali está o meu coração. O sonho dessa casa não precisa ser só do pastor. O sonho dessa casa precisa ser de vocês. Vocês precisam jejuar, orar, clamar e colocar em prática aquilo que Deus já falou para vocês. Eu sou apenas mais um daqueles que Deus vem confirmar nessa casa. O que vocês carregam é algo extraordinário. Mas às vezes, quando nós estamos tão pequenos, Maxwell, Deus derramou uma graça sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, pastora. Mas é hora de vocês acreditarem junto. Amém? É hora de vocês orarem junto. E Ageu, ele pergunta: ei, Ageu, ele vem confrontar. Vocês estão preparando casas bonitas para vocês, linda para vocês, e a casa do Senhor. Quem está me entendendo diz amém. E olha o que ele diz, ele confronta dizendo assim, verso 6: semeais muito e recolheste pouco, comestes mais, não vos farteis, bebeis, mas não vos sacieis, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Ele está dizendo assim: povo, quando vocês se preocupam com vocês mesmos e esquecem do propósito de Deus, tudo que vocês arrecadam é como se fosse um saco furado. Quem sou eu aqui nessa casa? Mas às vezes alguém de fora quer falar isso. Como que está a honra de vocês com os dízimos, com as ofertas, com as primícias? Como que vocês vão querer conquistar uma casa grande se aquilo que vocês fazem, será que é feito com total zelo, com total cuidado, com total disposição? Quem está me entendendo diz amém. E assim Ageu, ele confronta o povo, ele diz assim: ei, vocês pensam, quem que está aqui não pensa com uma casa? Levante a mão as mulheres que estão aqui. Quem de vocês não sonha com uma cozinha planejada, com um quarto planejado? Amém? Olha aí. Quem não sonha um dia de princesa, o esposo chegar assim: está aqui R$1.000, vai lá, gasta tudo que você tem. Olha aí, as mulheres que não falaram perderam da garrabença, mas vou dar a chance de novo. O marido diz assim: tá R$1.000 se vocês gastarem tudo. Vê se a gente não pega, né? Dia de príncipe, né? Uau! Aleluia! Ó, os homens estão mais animados. Aí, ó, os homens estão mais animados. E Ageu, ele confronta, querido.
Ele diz assim: enquanto vocês sonham, os sonhos para vocês e a casa de Deus. A minha Bíblia diz em Mateus 6:33. Se os irmãos puderem colocar lá, olha o que nós precisamos fazer primeiro para que as nossas casas sejam abençoadas. Buscai primeiro o reino e as demais coisas serão. Uau. Diga para o seu irmão: pegou a visão? Essa é a visão. É você sonhar com o reino. Porque quando você sonha com o reino, aleluia, quando você sonha o que é do alto, ele faz com que a terreno aconteça. Quem está me entendendo diz amém. Mas quando nós sonhamos o que é terreno, o que é celestial, não acontece. Aleluia. E olha o que Ageu disse, ele continuando no versículo 7, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai-vos o vosso coração ao vosso caminho. Como eu falei, aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Repita comigo, diga assim: os dois C. Diga uma pessoa que está só, diga assim: compromisso e comprometimento. Isso é necessário eu e você termos na obra do Senhor. Compromisso e comprometimento. Os dois D. Repita comigo, diga assim: os dois D. Disposição e disponibilidade. Disponível. Você precisa ter disposição, estar disponível. Às vezes nós estamos disponíveis, mas nós não estamos dispostos. Às vezes nós estamos dispostos, mas não estamos disponíveis. E Deus precisa de homens e mulheres jovens, dispostos e disponíveis. Aleluia. Glória a Deus. E o verso 8 diz assim: subi ao monte e trazei madeiras e edificai a casa que dela me agradares, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olha que interessante. Ageu diz assim: agora é hora de vocês irem lá, cortarem madeira e edificarem a casa do Senhor. Porque quando nós trabalhamos para o Senhor, Ele acrescenta quanto nós dormimos. Salmo 127 diz o quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o inútil vos será trabalhar tarde, comer o pão de dores, pois o Senhor nos dá enquanto dormimos. Então, quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, aleluia, quando nós colocamos os sonhos de Deus em primeiro lugar, Ele vai sonhar os nossos sonhos. Isso é simples. Mas isso vai exigir de mim o quê? Só bênção? Não. O reino de Deus não tem a ver com prosperidade aqui nessa terra, não que nós não vamos receber, mas o reino nessa terra aqui tem a ver o quê? Com conquista. E conquistar muitas vezes vai exigir força, porque o reino de Deus é conquistado por força. O que uma pessoa que está diga assim? Força. É por força. É força. Mas muitas vezes nós não entendemos isso. Por quê? Porque nós vamos ter que militar, nós vamos ter que lutar, manietar, como diz a Bíblia ali, para conquistar. A oração de Jabes é uma oração muito estratégica. Se você não orou, busca lá a oração de Jabes. Ele orava e pedia a Deus que Deus o abençoasse e que ele pudesse conquistar cada dia um território. Quem está me entendendo diz amém. Deus vai dar para vocês, mulheres, aquilo que vocês sonham, sim, mas vocês precisam ser fiel naquilo que Deus tem para vocês. Quem está me entendendo diz amém. Versículo 9 diz assim: olhaste para muitos, mas eis que alcançaste pouco, e o pouco quanto trouxeres para casa, eu lhes assoprei. Essa é uma palavra que Deus, Ele confronta o povo. Vocês estão trazendo pouco, porque vocês estão fazendo com a mão mirrada, eu vou assoprar, e até esse pouco, traduzindo o que você tem, vai acabar. Vocês acham que eu vivo de resto?
Deus, Ele não vive de lavagem, queridos. Ele vive da sua primícia. Quando nós primiciamos ao Senhor, Ele dá algo fenomenal para a nossa vida. Aleluia. Continuando, diz assim: porque diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus os orvalhos, e a terra retém os seus frutos. Quando nós não somos dispostos e disponíveis, quando nós não somos generosos, quando nós não entendemos o processo do reino, que é melhor dar do que receber. Não precisa levantar a mão, mas durante 5 meses nós ficamos lá no Londres, nós ficamos lá no Padre Roque, em missão. Durante 5 ou 4 meses nós ficamos dependendo de cesta básica da igreja. É melhor você dar uma cesta básica para alguém, ou é melhor você receber uma cesta básica? Quem está me entendendo diz amém. É melhor você ter dinheiro para comprar uma cesta básica e dar para alguém. Então, quando nós entendemos o reino aqui de Deus, diz o quê? Quando nós não somos o quê? Pessoas que entendemos o reino, nós retemos o orvalho na terra, e o fruto não acontece. Aleluia. Mas essa casa é diferente, amém? Amém? Diga assim: Deus, a partir de hoje, eu não vou impedir que o seu orvalho toque a minha terra. Amém? A partir de hoje, essa casa precisa entender. Vocês tocaram em toda a cidade aqui, queridos, com o projeto. Como que é o nome do projeto lá? Criança Feliz. Vocês acham que vocês andaram pela cidade toda, tocando essa terra, pisando lá, levando comida? Você acha que isso no mundo espiritual não moveu? Sim ou não? Sim. Diga comigo, sim. Sim. Mas agora vocês vão precisar o quê? Ter disposição, sonhar, acreditar. Uau, meu corpo está na face. Deus escondeu vocês aqui neste lugar por um tempo, pastores. Mas está chegando o tempo que Ele vai trazer vocês para si, porque essa cidade precisa conhecer o que vocês carregam. Talvez para vocês pareça normal, mas essa cidade precisa conhecer o que vocês carregam. Amém? Sonde a terra, sonde lugares, coloque o pé lá, coloque a mão, declare: Senhor, é esse é o lugar que nós queremos. Vocês não foram por essa cidade toda em vão. Aleluia. Verso 10: por isso retém os orvalhos, o céu, os seus orvalhos, e a terra retém os seus frutos. E fizeres ficar seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre os muslos, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Traduzindo, ele está dizendo assim: quando você não é uma pessoa generosa no reino de Deus, Deus, Ele retém tudo dentro da sua vida. Eu comentava com alguns empresários, um primo meu muito bem de vida foi na minha casa essa semana. Nós não se víamos juntos uns 10 anos. Ele teve uma alta muito grande financeiramente, mas ele ganhou tudo sem o Senhor. Da mesma forma que ele subiu, ele desceu. E ele fala assim: primo, eu não sei explicar. Me explica para mim como que eu ganhei tanto dinheiro. Ele ganhava na média de 40 mil reais por mês. Eu não tenho nada. Aleluia. Quem de vocês às vezes ganha aqui um salário mínimo e Deus multiplica? Não sei você, mas eu já tentei fazer as contas da minha vida, de quanto de despesa que eu tenho. Aleluia. E a conta não bate. Quem de vocês não tinha um gás? Deus providenciava um gás. Quem de vocês não tinha ali uma comida? Deus providenciava comida. A minha Bíblia diz assim: nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua
descendência. Quer alcançar lugares altos? Seja generoso. Aleluia. Quer alcançar lugares altos? Seja generoso. Aleluia. Eu digo que eu estou aqui com o meu segundo suéter, porque um achei lá. Eu ganhei 8 suéteres. A minha esposa está aqui. Esse aqui eu ganhei no meu aniversário. Perguntaram lá para os irmãos da igreja o que o pastor precisa, para a pastora. Eles falaram assim: precisa de um suéter, porque ele ganhou 8. Eu fui lá e comprei 8 suéteres, querido. Na hora que eu comprei o suéter, o Espírito Santo falou assim: nenhum é teu. Chegava alguém e falava assim: quem que é? Será que é o suéter? Encontrava, está aqui o suéter. Está aqui outro suéter. Foi os outros suéter. Na minha casa as pessoas passam lá, vai tênis, vai roupa, vai tudo. Você olha no meu guarda-roupa, eu tenho roupa, e vai se multiplicando, vai se multiplicando. Aleluia. A multiplicação dos pães, como que aconteceu? É quando foi impartido o pão. Quando você compartilha aquilo que você tem. Quem está me entendendo diz amém. Eu quero que você volte para a sua casa, querido. Eu quero que você olhe lá na sua casa. Se for algo para a igreja, amém. Eu não estou falando isso porque o Maxwell falou para mim, não. Eu estou ensinando vocês que como que alcança o crescimento. Vocês vão começar a... Mas Emerson, o que eu gosto é aquele relógio, aquela blusa, aquele tênis. Isso mesmo. É isso aí, irmã. Bem esse que veio na cabeça. É esse mesmo. Deus me mostra para quem que eu tenho que doar. Para quem que eu tenho que dizer assim, ó, é para você essa semente. Aleluia. A minha Bíblia diz que aquele que semeia no reino, ele recebe 30, 60, 100 por um. Estão me entendendo? Amém? Vocês querem chegar em lugares altos? Sim ou não? Então nós temos que o quê? Semear. Aleluia. Continuando, diz assim: então Zorobabel, filho de Sealti, Josias, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o povo, a voz do Senhor meu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, temeu o povo diante do Senhor. Agora Deus começou primeiro, Deus fez uma limpa até aqui, e agora o povo começou a entender. Faça assim com o dedinho, diga assim: entende, cabeção. Entendeu? Pegou a benção aí? Entendeu? Traduzindo, o que Ageu, o profeta Ageu veio? Ele veio tirar os óculos, o que estava o quê? Atrapalhando eles de crescer, desenvolver. Era um povo o quê? Pobre. Aleluia. Como que você se transforma numa pessoa que é pobre, numa pessoa rica? Não estou falando sobre riqueza financeira. É quando você é generoso. Aí está o segredo do crescimento. Porque Deus, Ele não tem nada a ver com você. Eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa. Não. A minha Bíblia diz que existia uma mulher. Ela não podia ter filho. E ela subia todo dia, todo ano, sacrificar o Senhor. O nome dela era Ana. Mas um dia ela não quis que o sonho fosse só dela, porque ela tinha uma adversária. Talvez você tenha um adversário. Alguém que disse para você quando você era pequeno: se você não teve, eu tive. Falou para mim: você não vai ser ninguém. Você vai ser aí um ladrão. Eu sou órfão de pai desde os meus 3 anos. E por um ciclo da minha vida eu fiquei como órfão de mãe. Fui mandado embora da minha casa quando eu tinha 9 anos de idade. Meu padrasto cuidava da igreja. Ele era um dirigente não muito bom naquela época. E meu irmão foi para a mágica. Os irmãos das mais antigas conhecem a mágica. Nós fomos para a sede ali. Foi no ônibus, uma irmãzinha do Coque olhou e falou assim: nossa, o Cleverson eu não vi. Daí minha mãe falou: não, o Cleverson está doente na casa. Falou: não, eu vi o Cleverson, está lá na frente, lá naquela época o ônibus entrava pela frente assim. Falou: está lá na frente, já tem uma rodinha de piá lá. Meu padrasto irado. Assim, eu vou conversar com ele quando chegar em casa. Meu padrasto
padrasto era dirigente. Meu irmão desceu num ponto depois, deu a volta na quadra correndo, mais que o Usain Bolt. Correndo, chegou lá e se enfiou debaixo da coberta. E meu padrasto, ele tinha 14 para 15 anos. O padrasto foi bater nele, educar ele. Ele falou assim: não, agora eu já sou homem, você não toca em mim, você não é meu pai. Ele falou assim: eu vou embora. E meu padrasto, ele colocava algo na cabeça e falava assim: então amanhã você vai embora. No outro dia pela manhã, meu padrasto acordou cedo. Foi lá, pegou um caminhão graneleiro, que eu não esqueço. Colocou todas as coisas do meu irmão. Falou: agora você vai embora. A minha mãe se omitiu. E aquela atitude, talvez, da omissão da minha mãe, fez com que o meu irmão tivesse muitos problemas. Depois ele entrou nas drogas. Pela falta de paternidade. E nós saímos de trás de uma igreja. O dirigente da igreja nos mandou nós embora. Que ele devia nos cuidar. Ele virou para mim e perguntou assim: e você não quer ir junto? Eu falei bem assim: eu não posso deixar meu irmão ir sozinho, com 9 anos de idade. Peguei o telefone, não tinha telefone naquela época, fomos no orelhão. Peguei para minha avó Matilde, de 1,5 m, da assembleana, cheio da presença de Deus. Ela falou assim: na minha casa tem lugar para vocês, filhos. Eu ia com a minha avó lá no antigo, nós morávamos no 26 de outubro. Durante 5 anos eu congreguei na Assembleia de Deus, o pastor falecido, o pastor Fornazari. Nós andava ali do 26, lá embaixo no Olarias. Mas muitas vezes eu tive crise. Muitas vezes eu, com 9, 10 anos, eu chegava e falava: Deus, o Senhor me abandonou. O Senhor me abandonou. 9 anos de idade, com 13 anos eu tenho carteira assinada. Eu tive que virar homem muito cedo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque se às vezes você pensa que se alguém disse algo para você, não tem a ver com aquilo que o reino tem para você. Os meus tios olhavam para mim e diziam assim: você não vai ser nada. E Deus olhava lá do céu e dizia: você vai ser um pastor. Ah, você vai ser um drogado. Deus olhava e falava assim: não, você vai salvar muitos drogados. Aleluia. O reino tem a ver com isso, querido. Não é conquista. A minha Bíblia diz que chamava um homem chamado Davi, que quando ele é confrontado por todos aqueles generais, Davi olha e diz assim: quem é esse incircunciso que afronta ao reino do meu Deus? Ele já conhecia o Deus. E o que eles perguntam para Davi? Diz: Davi, você é franzino, pequenininho. Ele diz: não, olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, esse aqui foi o urso, tá vendo aqui, ó, esse aqui foi o leão. Aleluia. Às vezes o leão e o urso estão te preparando para você derrubar gigantes. Quem está me entendendo diz amém. Aleluia. Aleluia. E Ageu, ele traz essa palavra para o povo, diz: ei, acordem, vocês precisam edificar uma nova casa. A medida que vocês têm já não cabe mais para aquilo que Deus tem. Aleluia. Eu digo para vocês, não sei se foi bom você ter trazido eu aqui, não sei não se foi bom, porque a partir de agora vocês vão entender que a medida virou, o tempo virou, a estação mudou. Sabe quando você mexe no rádio, fica até você achar outra estação? Vocês vão sentir que Deus vai começar a mudar a estação. Vai mudar. E não é só na vida do pastor, vai mudar. Vai começar a mudar. Deus vai começar a mudar essa casa. Vai mudar essa casa. A estação começou a mudar. Aleluia. Verso 14: o Senhor levantou o espírito de Zorobabel. Diga assim: o Senhor encheu o sumo sacerdote. Pega aí, Max. Ele vai te encher, cara. Ele vai derramar sobre você uma porção. Desde a primeira vez que eu te encontrei, eu falei: você carrega uma porção diferente. Conversando com o pastor Hermes,
fui na sua casa, né, pastor? Que eu não quis comer pão, né? Estava cheio, tinha de ser entregado o jejum. Mas convida de novo que eu vou lá. Agora eu marco em cima. Maxwell, Deus tem algo muito grande nessa casa, cara. Mas seja humilde. Quanto mais alto você chegar, mais baixo vocês têm que estar. Maxwell, Deus te entrega hoje uma bacia, cara. Uma bacia para você, pastor, e para o Maxwell. Para essa casa, uma bacia e uma toalha. É hora de vocês continuarem lavando os pés daqueles mais que precisam, os necessitados. Vocês já fizeram muito, volte a fazer com todo o ânimo, com toda a alegria. Volte a lavar os pés daqueles que mais precisam. Aleluia. Porque um dia vocês vão lavar os pés de empresários, de governadores, se vocês se manterem fiel ao processo de Deus. A palavra do Senhor continua dizendo assim: o príncipe de Judá e o espírito de Josué, filho de Zadok, o sumo sacerdote, e o espírito do reto, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos. Essa é uma palavra que diz que daí a presença, o verso 2, fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Embora o povo ali fosse negligente, embora ali o povo não acreditasse no que Deus tinha para aquele lugar, Deus envia um profeta antes para dizer assim: ei, saia do momento onde você está. Porque a maior guerra que nós temos que viver primeiro é dentro da nossa mente. Eu não consigo, eu não posso, eu sou o mais pequeno da casa do meu pai. Alguém já leu isso? Alguém já lembrou? Não é para nós. Vamos ficar aqui, igual diz aquele louvor lá, vamos ficar na igrejinha. A igrejinha é gostosa, querido. Mas quando o pé cresce, você vai ter que mudar de sapato. E eu vejo como essa igreja começou a crescer. Talvez vocês nem estão imaginando, mas o sapato começou a ficar pequeno. E vocês vão precisar crescer. Ah, mas vai ficar longe da minha casa. Ah, eu não vou conseguir mais ir. Eu ministrei aqui, queridos, se eu não estou certo no relógio, 30 minutos sobre disposição. Prometo para mim, querido, se talvez essa igreja for mais longe da sua casa, você vai chegar mais cedo para estar orando lá. Você vai dizer: Deus, antes a igreja era do lado da minha casa, agora ela é mais longe, mas eu vou mais cedo. Sabe por quê? Porque eu vou ungir aquelas cadeiras não com óleo, mas com lágrimas. Quem está me entendendo diz amém. Quem entendeu diz amém. Queridos, talvez a palavra que se esperasse era uma palavra eloquente, uma palavra totalmente... mas queridos, Deus chamou vocês para vocês serem da geração de Ageu. E eu digo para vocês que vocês vão crescer. Alguns não conhecem vocês, mas essa terra vai conhecer vocês se vocês andarem no caminho do Senhor. Pessoas virão para escutar e perguntar o que vocês estão fazendo. Aleluia. O que vocês estão fazendo? Quem está me entendendo diz amém. Quero convidar o pessoal aqui que toca o louvor e me ajudem aqui. Quero que vocês não se esqueçam dessa palavra. É uma palavra que faz eu e você refletir. Quando os dias difíceis chegar, quero pedir para você se colocar em pé. Quando os dias difíceis chegarem na sua vida, vocês possam lembrar daquilo que Deus um dia falou para vocês. Amém? Eu digo aqui que tem pessoas que olham para dentro de vocês e dizem assim: eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso. Mas Deus, Ele tem uma porção muito grande para a vida de vocês. Deus tem uma porção sobrenatural na vida de vocês. Aleluia. Tem alguns que talvez dizem assim: mas como assim, Emerson? É uma porção
transformação sobrenatural. Talvez alguns dizem assim, eu não me vejo assim. Eu não consigo me olhar dessa forma. Aleluia. A minha Bíblia diz que ele levou Moisés, ele tirou Moisés lá do palácio, levou para o deserto. Mas quando ele precisou de um libertador, ele teve que pegar alguém que tinha a mentalidade de reino. Quem está me entendendo diz amém. Então, escravo não liberta escravo. Diz assim, escravo, diga escravo, não liberta escravo. Deus levantou vocês, vocês não são mais escravos. Por isso que eu falei sobre mentalidade. Algumas pessoas olharam, não olhem o estereótipo de vocês. Aleluia. Ah, mas Emerson, eu não sei falar direito. Tem um testemunho do irmão que ele é lá da Amazônia. Ele diz assim que ele era um caboclo, ele não sabia ler. E ele sabia só um versículo. Eles entravam ali naquelas balsas e ele pregava só uma coisa que falava assim, um texto que fala sobre o homem austero, que é o homem íntegro. E ele, quando ele leu aquela palavra, ele falou assim sobre o homem ostra. E ele começava a pregar e dizia assim, ei, você que é uma ostra, dentro de você existe uma pérola preciosa. E ele começou a pregar, mesmo sendo não fora de contexto. Deus começava a usar ele naquela balsa. Ele dizia assim, Deus escondeu algo grande dentro de você. E ele começava a pregar, e aquela multidão começava a chorar, porque ele começava a pregar e dizia assim, ei, você carrega algo fenomenal dentro de você. E nessa noite eu digo para você, Deus colocou algo especial dentro de você. Feche os seus olhos e vamos adorar o Senhor. Jeová, eu sei que a sua presença se encontra neste lugar, Pai. Eu vim como profeta nessa casa, Senhor. Oh, Jeová, que me visite e faz de mim o seu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Senhor, vem como um vento nessa noite, Senhor. Tão lindo é cada momento. Que me visite e faz de mim o seu altar. Quero ir contigo mais profundo. É um momento para você dizer, Deus, eu preciso ir mais profundo. Mão, eu sei, Nunca vai soltar. Eu queria convidar você que me leva pra um lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. declare, se você ama mesmo, Eu dependo adore a Ele com o seu melhor, diga Deus. Pois Aleluia. sem ti eu sei, eu morro. Me leva pra um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Pois sem ti eu sei, eu morro. Me enxergou na minha tormenta. Me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas. Pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar à mesa. Meu Pai não Me rejeita. enxergou na minha tormenta. Livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou
guardou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas. foi trazer Xerida, agora sou rima darararacê. o meu Pai não me rejeita. Aleluia. Eu queria convidar você, que você entendeu que essa palavra foi para você. Eu queria orar para você, mas não qualquer um. Eu queria orar para aqueles que dizem assim: não, eu quero ser como esse homem. Eu quero conquistar a terra. Eu quero desfrutar das promessas, até das promessas que não são minhas, que são dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus tataravós, e eles não desfrutaram dessa promessa. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Mas Emerson, eu sou pequeno. Eu queria convidar você para você dobrar o seu joelho aqui. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você, aleluia. Oh, Deus, Ele convida soldados, homens e mulheres corajosos hoje nessa noite. E eu quero orar por você. Majestade Santa, majestade Santa, aquele que era, que é e há de vir, aquele que aquele que era, que há de vir, majestade Santa, majestade Santa, majestade Santa, majestade Santa. oh, teu amor nunca falha, Sempre me abraça. seu amor Sempre me abraça. seu amor nunca falha, sempre. Encontro em meu coração, batida está chamando meu nome, e atraído outra vez seu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontro em teu coração, Pois o Senhor tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo saber que sou filho e que tem um lugar em tua
Não há nada melhor que escutar sua voz, dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, 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 oh. O Senhor me amou primeiro, com amor verdadeiro. oh, oh, oh. O Senhor me amou primeiro, Com amor verdadeiro. oh, oh, oh. Ama seu amor, Sempre me abraça. Abba. Seu amor nunca falha, sempre me abraça. seu Amor nunca falha, sempre me abraça. nunca falha. Oh, oh, oh. Me encontra com a lamparina acesa, me encontra com meu coração queimando. Eu quero estar preparado, me encontra com teu livro em minha mesa, me encontra. Sou tua noiva apaixonada, eu quero estar te esperando, me encontra com a lamparina acesa, me encontra com meu coração queimando. Eu quero estar preparado, me encontra com teu livro em minha mesa, me encontra. Sou tua noiva apaixonada, eu quero estar te esperando. Minha espera tem um rosto, minha saudade tem um nome, Yeshua. Yeshua. Essa vida é passageira, nada mais brilha aos meus olhos, Yeshua. Yeshua. Eu sei que vem pra levar a sua noiva preparada. Eu sei que vem pra buscar a sua igreja. Por
Por isso clamo a ti, Jesus. Me encontra com a lamparina acesa. Me encontra com meu coração queimando. Eu quero estar preparado. Me encontra com teu livro em minha mesa. Me encontra, sou tua noiva apaixonada. Eu quero estar te esperando. Esperando. Me encontra com teu livro em minha mesa. Me encontra, sou tua noiva apaixonada. Eu quero estar preparado. Acesa, me encontra. Aleluia. Quero estar preparado. Me encontra com seu livro em minha mesa. Me encontra. Aleluia. Como é bom, irmãos, ouvir a voz do Pai. Como é maravilhoso sentir esse abraço. Aleluia. Quantos foram alcançados nessa noite? Foram abraçados por essa palavra, pelo Espírito Santo. Que Deus venha abençoar de uma forma gloriosa ainda muito mais a vida do pastor Emerson, toda a sua família, os irmãos que têm acompanhado o pastor. As portas sempre estão abertas para o pastor, toda a família. Aleluia. Como Deus é bom, irmãos. Vamos se colocar em pé. Vamos agradecer a Deus. Domingo, culto de Santa Ceia. 9 horas da manhã. Está bonzinho, né? Para levantar de manhã, né, irmãos? Eita glória. Se amanhecer que nem hoje, deu umas geadas em alguns lugares de Ponta Grossa. Para levantar às 9 vai ser uma benção. E levantar antes, né? Para estar às 9 aqui. Amém, irmãos? Então, domingo, Santa Ceia. Continue nessa fé, nesse propósito. Com disposição para fazer a obra de Deus. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, diante da Tua presença, nós por essa noite maravilhosa a qual o Senhor nos alcançou uma vez mais através da sua palavra. Te louvamos porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Deus.
E tudo que o Senhor faz é perfeito. Tudo, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor amado, pelo fogo de vida, pela saúde, pelo alimento. Te agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos. Te agradecemos, Senhor amado, porque, Senhor, até aqui o Senhor tem sustentado nossas vidas. E podemos, ó Pai querido, ser gratos a Ti, porque o Senhor é Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra nessa noite, onde o Senhor usou o Teu Filho uma vez mais, Senhor, a qual o Senhor amado confrontou nosso coração, consolou a nossa alma também, Senhor. Ajuda nós cada dia mais ser dependentes, ser amantes, Senhor amado, da Tua palavra. Nós Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Faz assim com as mãos. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja. Amém. E só quem vai guardar essa palavra, permanecer nessa palavra, diz amém. Vamos dar o nosso gritando quer? Vamos lá? Esqueceram, né? Ou fui eu que esqueci? Acho que fui eu que esqueci, né? Vamos lá de novo. Evangelho puro. Nosso destino. Agora enche o pulmão assim, ó. Viva! Eita glória! Dá um abraço nesse crente aí, bem gostoso, e diz para ele até domingo 9 horas.